Oi pessoal, tudo bem? Professor Júlio novamente para as aulas de biologia. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre um tema aqui para os terceiros anos, ainda dentro da área de genética, sobre o linkage ou ligação gênica. Bom, esse é um tema que às vezes deixa os alunos um pouco fervorosos ali pela complexidade que ele tem. Mas a gente vai estar trabalhando de uma forma bem simples, utilizando um papel, os desenhos aqui, para você poder seguir e conseguir tirar todas as suas dúvidas. A principal ideia dessa aula é você conseguir enxergar a diferença que tem entre a segunda lei de Mendel e a ligação gênica. Entre a diferença da segunda lei de Mendel, onde você tem os cromossomos homólogos, cada cromossomo com o seu par de alelos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Já a ligação gênica, você tem um mesmo cromossomo, dois genes dominantes, ou no outro cromossomo homólogo, dois genes recessivos. Então seria um exemplo de você estar estudando os genes ligados é quando você se depara com duas características que acabam estando em um mesmo cromossomo. Claro que isso é mais normal do que você pode imaginar, já que nós temos muitos genes dentro de cada um dos cromossomos homólogos, né? Então, beleza, vamos lá para o papel ali, para o desenho, para a gente poder caprichar nessa aula, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, com esse desenho, vocês já conseguem visualizar melhor por que, que o linkage, também conhecido como ligação gênica. Por quê? Olha só aqui a diferença que nós temos. Na segunda lei de Mendel, que nós estávamos trabalhando, nós tínhamos lá então dois cromossomos homólogos para cada característica. Então a gente trabalhava ali, por exemplo, com cromossomos homólogos Azão e Azinho. Então um cromossomo tinha o gene dominante, um outro cromossomo homólogo, gene recessivo. Em um outro cromossomo, o gene Bzão e no seu cromossomo homólogo, gene Bzinho, certo? Agora, aqui você vê no linkage, eles são diferentes, daí o nome dos genes ligados. Porque olha só, o Azão e o Bzão, eles estão o quê? Ligados no mesmo cromossomo. E o cromossomo homólogo tem os seus respectivos recessivos. Então, Azinho e Bzinho. Quando que acontece isso? Quando você está estudando uma determinada característica e essa característica ela acaba estando ligada no mesmo cromossomo, tá? Então olha só, o que, que acontecia na primeira lei de Mendel? Perdão, segunda lei de Mendel. O que acontecia na segunda lei de Mendel? Você tinha lá a realização da meiose para a produção de gametas, né? Colocar nos seres humanos seriam entre formação de espermatozoide e óvulo, certo? Então, o que, que você tinha que ter aqui? A meiose você tem que separar os cromossomos homólogos. Então, aqui você tinha aqui um gameta com Azão e aqui você tinha um gameta com Azinho, certo? Então tá aqui, beleza? Então, aí o que, que acontece? Aqui no segundo cromossomo homólogo aqui, que era o B, ele também se separava. Então, eles se separavam e poderiam ir o Bzão para cá e poderia ir o Bzinho para cá. Só que também existiria uma outra forma de combinar. Poderia combinar como? Você poderia ter aqui o Azinho, tá? E aqui você ter o Bzinho, tá? Então aqui você poderia juntar o Azinho com Bzinho e aqui você poderia juntar o Bzinho com Azão, tá? Então você vê que teríamos quatro possibilidades de gametas aqui. Então por isso que nós escrevemos o nosso genótipo como Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Consequentemente, os gametas poderiam ser quatro. Então poderia ser Azão, Bzão, poderia ser Azinho, Bzinho, poderia ser Azão, Bzinho e poderia ser também
Azinho, Bzão, tá? Então aqui você tem 4 possibilidades que podem acontecer, tanto que aqui eu coloquei Bzinho, é Bzão aqui, ó. Isso, consertamos aqui. Então você vê que nós temos aqui 4 possibilidades de gametas, tá? Então quando a meiose dividir, separar esses cromossomos homólogos, nós temos a formação aqui, poderia ter aqui o quê? 4 espermatozoides, um diferente do outro, cada um com um tipo de genótipo aqui diferente, tá bom? Já no linkage, ou linkage, o que você tem de diferente? Aqui nós temos a meiose, tá? Então nós temos aqui a formação de um gameta que teria Azão e Bzão e um outro gameta que teria Azinho, Bzinho. Então o genótipo será consequentemente o quê? Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Então nós temos aqui o quê? Nada mais nada menos do que um cromossomo com Azão, Bzão e um cromossomo com Azinho, Bzinho. É a única forma que você vai ter aqui. É isso, tá? Agora, o que pode acontecer então? Olha só, os gametas aqui então pode ser só Azão, Bzão, os gametas parentais, tá? E Azinho, Bzinho. Mas o que pode acontecer no linkage? Você aprendeu lá na meiose que um dos eventos que pode ocorrer é o crossing over, tá? Ou recombinação gênica. O que pode acontecer nesse crossing over? É quando você tem a troca de um pedacinho ou de um gene, né, entre um cromossomo e outro. Então eu teria a troca, por exemplo, ó, desse Bzinho para cá, né? Aqui ficaria Bzinho e aqui ficaria Bzão. Deixa eu colocar aqui do lado, Bzinho, tá? E aqui ficaria Bzão. Então agora eu poderia ter aqui, ó, outras duas possibilidades, tá? Vou colocar aqui em cima, ó. Aqui e aqui outras duas possibilidades. Então eu poderia ter agora, ó, Azinho, Bzão, ou poderia ter Azão, Bzinho. Você percebe que agora eu tenho aqui os 4 gametas semelhante ao que teria aqui na segunda lei de Mendel. Tá, mas então o que acaba acontecendo de diferente aqui? Acaba acontecendo o seguinte, esses dois aqui, eles são os gametas parentais, que são aqueles que são produzidos sem recombinação gênica, sem meiose. E esses dois aqui são aqueles que são produzidos por recombinação gênica. Então o que acontece? Os gametas recombinantes aqui vai ser então Azão, Bzinho e vai ser Azinho, Bzão, tá? Mas o que a gente tem que perceber algo importante aqui? A meiose e o crossing over, ou no caso com o crossing over, né? Acontece da seguinte forma: qual é a taxa? A cada 100 células que realizam a meiose para a produção de gametas, apenas 20 delas realizam o crossing over, tá? O crossing over. Isso significa o quê? Que os gametas recombinantes pode acontecer em 20% dos casos. Então o que isso me diz? Olha só aqui. Aqui então me diz o seguinte: esses dois juntos só aparece em 20% dos casos. Ou seja, 10% azão, azinho, bezão e 10% azão, bezinho, tá? E os outros 80% fica a cargo aqui daqueles gametas parentais. Azão, bezão, 40%, tá? E azinho, bezinho, os outros 40%, tá? Então esse daqui é o nosso linkage ou ligação gênica. Então ele tem, com esses desenhos aqui, você consegue ver a diferença que tem
entre a segunda lei de Mendel e também os genes ligados, o linkage, tá? Vou deixar aqui para você poder depois tirar um print, tá? Vou descer mais um pouquinho aqui também para você poder tirar um print. E vou descer mais um pouquinho para você tirar outro print aí e conseguir fazer. Beleza? Gente, por hoje é só então. Valeu, ligação gênica. Qualquer dúvida, só mandar um direct aí. Valeu? Tchau, tchau.